Depois de vencer por 1-0 fora de casa no jogo de ida, o Corinthians volta a enfrentar o Palmeiras, seu maior rival em Itaquera, na busca do título do Paulistão 2025. E para descobrirmos o campeão paulista, eu fiz uma tiragem de 3 cartas para as duas equipes finalistas da competição, iniciando para o Alvinegro e depois o Alviverde nessa ordem. Se for necessário, tiro mais cartas para veredito. Para o Corinthians, a tiragem abriu com a carta da cobra e a carta do sol centralizada, e por fim, saiu a carta dos peixes. A energia da cobra mostra que o time da casa montou uma estratégia bem bolada para dar o bote nessa partida, ou seja, o técnico Ramon Dias estudou e planejou a semana toda um modelo tático e estratégico específico para esse confronto com o objetivo de surpreender seu adversário. Cobra é um animal astuto, ousado e ao mesmo tempo paciente para atacar no momento certo, e também sabendo a hora de se defender. A carta do sol centralizada é uma carta de intensidade, de brilho, de um jogo bem apresentável. Pelo que vejo, o Corinthians não terá tanta facilidade na partida, vejo começando bem defensivamente, mas não vai conseguir desenvolver seu estilo de jogo, vejo não conseguir atacar tanto, mas na passagem de uma etapa da partida para outra, a equipe terá uma melhora significativa, e vejo que conseguirá imprimir um futebol ainda melhor do que o primeiro duelo. Os peixes é uma carta de multiplicidade, de prosperidade, de abundância. Então, pode ser que o Corinthians consiga ampliar o placar com mais um gol, ou vai conseguir criar muitas oportunidades na partida. Peixes estão ligados também à velocidade, a movimento, a um time proativo, e vejo que o Alvinegro vai para cima com incentivo, com apoio total da massa corintiana. Para o Palmeiras, a tiragem abriu com a carta dos lírios, a carta do urso centralizada, e por fim, saiu a carta da casa. Os lírios é uma carta associada à paciência, à calma, à confiança na espiritualidade, ao acreditar até o apito final. O período da paralisação da data FIFA foi bom para o time conseguir tempo para as coisas se desenvolverem, e agir com sabedoria diante de algumas circunstâncias na partida e da pressão que o Corinthians vai fazer com o grito da sua torcida. Lírios é uma carta boa para jogos, então consigo enxergar um Palmeiras trabalhando a bola com paciência para tentar entender a estratégia do Corinthians, mas não vai ficar só nisso, vai para cima, porque sabe que o empate é do seu adversário. A carta do urso que saiu em seguida comprova a estratégia de pressão que o Abel vai incentivar seu time a fazer. Urso é uma carta que mostra ataque, avanço, um time aguerrido, valente, ousado. Porém o problema da carta do urso é a parte defensiva, pois o Alviverde terá que ter atenção nos contra-ataques, pois o Corinthians tem jogadores rápidos pelas pontas e grandes armadores no meio de campo. A casa aqui para o Alviverde revela que o time vai precisar saber sofrer, pois a torcida adversária vai fazer muita pressão em Itaquera. O Alviverde teve a chance de em sua casa sair com um resultado melhor, mas perdeu de 1-0, e agora vai ter que buscar o empate e a virada, pois 1-0 ao seu favor leva aos pênaltis. A carta da casa também está ligada à estrutura, à segurança, à proteção, mostrando que o time de Abel vai se reestruturar, se recompor com uma nova estratégia e um novo sistema tático para também tentar surpreender seu maior rival na sua própria casa. Vejo que será um jogo equilibrado, partida lá e cá, onde os ânimos estarão à flor da pele. O confronto começará pegado, com os dois times marcando muito, não deixando um e o outro jogarem, e por isso, vejo briga entre jogadores, confusão por causa de uma jogada violenta. Sobre quem vai ser campeão, por essas cartas que saíram para as duas equipes, vejo um empate no enredo dessa partida. Por isso, tirei mais 2 cartas para ambos os times, e assim descobrirmos quem de fato levantará o título de campeão paulista 2025. Comente quem você acha que vai ser campeão. Aproveita e inscreva-se no canal também. Para o Alvinegro Paulista saiu a carta do sol seguido da carta do pendurado. Olha só, o sol aqui mostra um resultado bom pro Corinthians. A carta do sol é uma carta de intensidade, de brilho, de uma partida bem jogada. Mas tem porém, o Alvinegro de Itaquera pode não iniciar tão bem no sentido de não conseguir desenvolver seu estilo de jogo, não conseguir atacar tanto, mas na passagem de uma etapa para outra, a equipe terá uma melhora significativa, e vejo que conseguirá imprimir um futebol ainda melhor do que o primeiro tempo, e nesse ponto da partida o Corinthians pode fazer um gol. O problema é a carta do pendurado nos caminhos do time de Ramon Dias. Em alguns momentos, o Corinthians não vai conseguir jogar, vai se sentir preso, amarrado. O pendurado não é uma carta boa para jogos, o que por uma indecisão, falha de marcação ou bola parada, a equipe da casa pode levar um gol. E para o Alviverde, saiu a carta da estrela e a do diabo em seguida. A carta da estrela é uma carta muito boa, mostra o time produzindo bastante, arriscando em busca do seu objetivo, vai fazer um bom jogo, vai conseguir controlar bem seu estilo e imprimir seu ritmo. Pode ser que algo aconteça que o Palmeiras vá conseguir virar a situação ou pode fazer um gol, pois a estrela é uma carta de mudança de ar, de brilho, de mérito e de caminhos mais abertos, porém não tão tranquilos ou fáceis. E a carta do diabo é uma carta ligada a uma criatura astuta, ousada, que gosta de atacar, confirmando que o Palmeiras vai fazer um jogo duro, de marcação com linhas altas para tentar explorar o erro do seu adversário. O Alviverde é um time que em alguns momentos, por falta de atenção, leva gols bobos de contra-ataques e bolas pelo ar. Por isso vejo o Abel trabalhando muito nos erros do seu time em relação ao primeiro jogo, e colocando a equipe pra frente, até porque não tem alternativa. Sobre ser campeão, com essas tiragens o Palmeiras tem as cartas melhores, mas o Corinthians vai conseguir se impor em casa e jogar de igual para igual. Por isso vejo um empate na partida, o que irá favorecer o Alvinegro, e tornar o Corinthians campeão da edição do Campeonato Paulista de 2025. Fiz uma tiragem de 5 cartas para os dois times finalistas da competição, iniciando para o Corinthians e Palmeiras nessa ordem para descobrirmos quem será campeão do Paulistão 2025. Para o Corinthians, saiu inicialmente a carta da força, com diabo e sacerdotisa centralizada. Por fim, saiu a carta da temperança e a carta do mago. A carta da força, de fato confirma que o Alvinegro de São Paulo vai mobilizar toda a equipe e adotar uma estratégia de pressão subindo as linhas já no começo da partida, na busca do objetivo de ampliar o placar já na primeira etapa e buscar segurar a vantagem até terminar o confronto. A equipe sabe que é um clássico e não pode dar chance para o seu adversário. Vejo o técnico destacando que não será uma partida fácil, mas todos seguindo as estratégias montadas, a equipe é capaz de ganhar o título contra seu maior rival. A carta do diabo é uma carta ligada a um ser astuto, ousado, que gosta de atacar, confirmando que o Corinthians vai fazer um jogo duro, de marcação com linhas altas para tentar explorar o erro do seu adversário. O Alvinegro é um time que em alguns momentos, por falta de atenção, leva gols bobos de contra-ataques e bola aéreas. Por isso vejo Ramon Dias trabalhando muito nos erros do seu time. Vejo o Corinthians atuando de modo calmo, sabendo a hora certa de fechar os espaços e ser ousado, astuto para atacar. A carta da sacerdotisa, sempre falo, que essa é uma
uma carta da espiritualidade, ligada à fé, ao time acreditando e idealizando a conquista do título. Isso mostra que o time da casa vai se apegar às suas crenças, mais se apegar à fé e ao acreditar que pode começar o ano com o título em cima do seu maior rival. Porém, o problema dessa carta é a parte emocional, onde alguns jogadores podem se perder um pouco na parte emocional e precisam dos mais experientes para elevar a autoestima e nunca deixar de um correr para o outro, e se empenhar ao máximo em campo sem se deixar abalar. A temperança está ligado a um jogo mais cadenciado, de circulação de bola, paciência, de modo a passar o tempo. Corinthians sabe que tem a vantagem de um gol, e montou uma estratégia na busca de ampliar o resultado, sem perder a paciência e a resiliência caso sofra o gol de empate, ou seu adversário crie muitos perigos de gol na sua baliza. A carta final do Mago é uma energia que está ligada a trabalho duro, a se esforçar para conseguir seu objetivo, e é o que eu consigo visualizar, o time de Itaquera com foco total nessa final, com pensamento como se o jogo estivesse 0-0. Vejo o técnico sabendo trabalhar isso na cabeça dos jogadores, mostrando que mesmo com a pequena vantagem de um gol, a equipe não pode jogar em cima disso, não pode abaixar a guarda. Agora para o Palmeiras, a tiragem abriu com a carta da Torre, Eremita e a carta do Louco centralizada. Saiu também a carta do Imperatriz e a do Imperador fechando a tiragem. Torre abrindo, não é algo muito bom. Essa energia é uma carta negativa, pois mostra que o Alviverde precisar saber sofrer, pois vejo o Corinthians criando muito perigo para a defesa adversária. O Palmeiras tem que se cuidar no primeiro tempo, pois pode sofrer mais um gol na primeira etapa e complicar a situação Alviverde no confronto. Olhando a figura da carta, se vê um sistema destruído por uma explosão e pessoas voando longe, o que chama a atenção, pois mesmo sendo um clássico, o sentimento final pode não ser tão positivo para o Palmeiras, por causa de uma desatenção da defesa. O Eremita é a carta da experiência, de um time que sabe o que fazer na partida, porém é uma carta lenta, de criação de jogadas mais pensadas, mais criativas usando a experiência em finais que o Palmeiras tem. O Alviverde já está acostumado com a pressão do torcedor rival, sabe como seu adversário joga, porém vai demorar a entender inicialmente a estratégia do Corinthians, mas vai usar essa experiência para marcar bem e não deixar seu adversário imprimir seu jogo dentro da Neoquímica Arena. A carta do Louco é uma carta de arriscar, de ir para cima em alguns momentos para ampliar ou buscar um placar favorável. Vejo o Palmeiras partindo para cima, adiantando suas linhas, trabalhando a bola com paciência, tentando atrair o Corinthians para o seu campo, para que sobe espaço para seus atacantes rápidos. O problema da carta do Louco é que ele se descuida às vezes em se defender, tem um foco maior em atacar, mas acho que a estratégia principal do Abel será ficar mais com a bola e surpreender seu oponente, com jogadas rápidas e inesperadas pelas pontas e aéreas. Já a carta da Imperatriz é uma carta de imposição, de controle da situação, porém se perde um pouco na parte emocional, mas vejo o Palmeiras muito forte mesmo fora de casa, o vejo sabendo administrar a partida, de modo a controlar seu adversário em muitos momentos, até porque o Alviverde não tem outra alternativa a não ser partir para cima. O Imperador, assim como a Imperatriz, também é uma carta de imponência, de domínio, de poder. E de fato, vejo o time de Abel fazendo uma partida bem diferente do primeiro confronto. Vai se expor mais para cumprir o objetivo de fazer 1-0 no primeiro tempo e buscar a virada na segunda etapa do duelo final. Vejo a equipe conseguindo se impor, mostrando para que veio, imprimindo seu estilo de triangulações e jogadas rápidas. Bom, gente, mais uma vez, vejo muito equilíbrio na tiragem. O que pesou negativamente para o Palmeiras foi a carta da Torre no início, mas consegue mudar de postura já no primeiro tempo e faz um jogo de imposição, uma partida aguerrida. Mas chama a atenção que o Alviverde precisa ficar ligado no começo da partida, pois pode levar um gol nos minutos iniciais. Já as cartas do Corinthians foram cartas ligadas mais a uma postura reativa, ou seja, de se defender um pouco mais e de forma astuta, matar o jogo nos contra-ataques. Ainda não consigo definir o campeão, por isso, tirei mais duas cartas de definição. Para o Corinthians, saiu a carta dos enamorados e a do Sol. A carta dos enamorados está associada ao sentimento da torcida, ao seu apoio que fará a diferença nessa partida. A carta dos enamorados também está ligada ao processo das escolhas certas, das melhores estratégias para o duelo, dos jogadores mais bem preparados e de um sistema tático bem elaborado, com meio de campo sólido, sem deixar de atacar e buscar ampliar o placar agregado. A carta do Sol é uma carta de intensidade, de brilho, de um jogo bem apresentável. Pelo que vejo, o Corinthians pode não começar tão bem no sentido de não conseguir desenvolver seu estilo de jogo, não conseguir atacar tanto, mas na passagem de uma etapa da partida para outra, a equipe terá uma melhora significativa, e vejo que conseguirá imprimir um futebol ainda melhor do que o primeiro confronto. Para o Palmeiras, saíram as cartas do Mundo e Roda da Fortuna. A carta do Mundo é uma excelente carta de finalização. Mundo é uma das melhores cartas do baralho, e está ligada a mérito, a presente, a finalização positiva em tudo que se faz. Porém, o problema está na carta que saiu seguinte, que foi a energia da Roda da Fortuna, que mostra o Palmeiras passando por uma oscilação, altos e baixos, tentando ter o controle do jogo já na reta final e não conseguindo como no começo do confronto. Vejo o time passando por momentos de instabilidades, a qual o Corinthians vai aproveitar. Gente, será uma grande final, será um grande clássico. Vejo as cartas do Corinthians um pouco melhores, porém a carta fechando a tiragem pesou negativamente para o Palmeiras. Vejo o time verde indo para cima como o Imperador podendo até fazer um gol, porém não vai conseguir reverter a vantagem do time da casa, que jogará com muita inteligência e equilíbrio, fará mais um gol, e no detalhe, se tornará o campeão do Paulista 2025. Então é isso, vejo o Corinthians com muita dificuldade, levantando o título, por causa do resultado da primeira partida, que será o diferencial no placar agregado.